Graça e paz da parte do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. A todos vocês, queridos amados, de qualquer parte do Brasil ou do mundo que possa estar me vendo ou me ouvindo. Que as bênçãos do nosso Deus sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. O tema que trago hoje para a nossa reflexão é um tema que vem sendo muito recorrente, conhecido e buscado em várias épocas da história, em situações extremas, a qual nós, como a nossa no momento, homens de Deus, mulheres de Deus, sinceras e sinceros, verdadeiros, sede de Deus, vem buscando e busca quando vê, novamente repetindo, quando vê a situação a qual nós nos encontramos espiritualmente. O que vem a ser, como vocês podem mesmo estar vendo no título do vídeo, avivamento. Uma busca incessante, uma busca atualmente por várias denominações. Várias denominações ao qual eu tenho andado de diversas linhas. Elas vêm, seus líderes, de diversas linhas, pentecostais, tradicionalistas, várias linhas, têm buscado incessantemente por, como vocês podem ver no título do vídeo do nosso estudo de hoje, por um avivamento. Vem sendo buscado devido à nossa situação, devido à situação fria e quase morta da cristandade atual pelo mundo afora. Lógico, quando eu falo isso, e quem entende sabe, não pode se dizer 100%, pois não é 100%, mas uma grande massa, uma grande fatia esmagadora dos cristãos de mundo afora está assim. Veja a Europa. A Europa hoje não pode ser dita como um país cristão. Não, hoje a Europa pode ser dita assim, a Europa pós-cristã. Eu tenho tocado nesse assunto há alguns vídeos atrás. É uma Europa pós-cristã. Porque hoje, grande parte dos templos, de 10 anos para cá, já se fechou cerca de 200 mil templos. Sabe o que é isso? De 10 anos para cá, já se fechou cerca de 200 mil templos. Hoje, os templos que lá estão, grande parte destes, berços de grandes avivalistas ao longo da história, que atuaram lá, hoje são templos que são bares, museus, casas de jogatina, mesquitas muçulmanas, ou apenas casa de morcego. Porque estão abandonados à venda. Quem foi para lá teve líderes religiosos, homens de Deus verdadeiramente, chorou com muita tristeza por ver catedrais, templos magníficos como aquele em outras épocas, que acomodou milhares de pessoas sedentas de Deus. Hoje acabou. A população da Europa hoje, vi um relato de um pai falando, se o filho dele chegasse à idade adulta, crendo em Deus, se o meu filho chegar à idade adulta, crendo em Deus, já vai ser de bom grado. Cerca de 92% dos jovens não têm religião em alguns países da Europa. Ou seja, é uma Europa pós-cristã, completamente dizimada e tomada pelo liberalismo, como eu posso dizer, a teologia liberal e várias outras mazelas desse mundo que adentrou e entrou aos poucos e devastou-a. Com muita tristeza, vemos também certas linhas dessas teologias liberais, igrejas em nosso país que abraçou a teologia liberal, que abraçou a esse sistema. E como lá já vem seminários aqui em nosso país, pessoas se levantando em seminários para dizer que
Gênese não passa de mito. Gênese não passa de uma metáfora. É só uma forma de explicação, de uma ilustração para cobrir um buraco na criação. Então fez-se essa ideia, o autor ilustrou uma ideia da criação com esses dois personagens, para partir de um princípio. A Bíblia não é inerrante, a Bíblia é cheia de erros. A Bíblia é um livro cheio de erros, ela não é a palavra inerrante de Deus. Como eu disse, Gênesis não existe, inferno não passa a ser, não é isso. Inferno não, ela não passa de uma lenda medieval. Esses termos, Jesus Cristo, sim, o Jesus histórico, o Jesus Cristo histórico existiu, mas esses milagres é só mito, é só lenda. Olha só o que vem se levantando, como se levantou-se lá. Essa teologia liberalista, que depois suas vertentes, lá por volta do século XIX, se levantou-se, e depois começou com suas vertentes, onde a Bíblia agora pode ser, como eu posso dizer, ela pode ser vista, tem que ser vista de um ponto de vista cético, de um ponto de vista agora, como eu posso dizer assim, uma palavra exata, tem que ser vista não de uma forma de fé, na forma da fé, não, ela tem que ser vista de uma parte criteriosa, de uma crítica textual, de uma parte lúcida, dentro das facções humanas, que você para olhar, não, peraí, deixa eu raciocinar. Não, isso aqui não existe, isso aqui não tem como. Olha só, ou seja, Deus não criou o mundo do nada. Grande parte disso, eles se refletem, param para pensar, imaginar essas linhas. E com isso, o ateísmo dominou hoje praticamente a Europa. Hoje a maioria do povo não tem grande parte de religião. Hoje a imoralidade sexual invadiu. Hoje a doutrinação e a destruição dos valores morais, principalmente, começa na base. O inimigo vem destruindo a base nas crianças. Hoje, países da Europa, alguns países já assinaram um tratado que os pais, nasce a criança, os pais não é obrigado a botar menino ou menina. Ele pode chegar e colocar sem sexo. Crianças sendo doutrinadas dentro do colégio. Você é menino, mas pode ser menina. Você é menina, mas pode ser menino. Causando um transtorno moral e psíquico. Doenças de cunho psicossomáticos. Trazendo destruição, fazendo crianças ficarem dependentes de remédios e índice de suicídios altíssimos entre jovens, crianças e jovens. Olhe só o que o inimigo faz. Começa, ele é o pai da mentira. É o pai dessas teologias mentirosas, dessas religiões mentirosas, onde começa pela beirada e vai destruindo, desconstruindo a base. Hoje o ataque é na base, é na criança, para quando chegar um jovem está totalmente destruído. Começa com essas linhas e varre do mapa. Hoje a Europa, praticamente, é grave a situação, de uma visão cristã. O islamismo vem crescendo com força na Europa. Teve um pastor que falou nisso há uns anos atrás, que a Europa ia ser tomada por eles. Aí muitos pastores conversa, e hoje os pastores em tudo se renderam a ele e disseram, é verdade. Hoje está dominada bastante, tomando conta e invadindo e tomando conta cada vez mais. A ideologia de gênero destruindo, como tudo, saiu Deus, o inimigo, tudo que é podre, ele joga para dentro. E pastores, principalmente de algumas partes, e até do nosso país, calados, com medinho de falar a realidade. Não se compara nunca a um profeta do Antigo Testamento que dava vida. Podia arrancar a cabeça, cortar, espedaçar, jogar no cárcere, prisão, tirar tudo que tinha. Não estava nem aí. Hoje os pastorzinhos, tudo, administrador de empresas, que não é pastor, é administrador de empresa, tudo caladinho, não fala nada sobre essa imundície do diabo invadindo e destruindo as nações, o povo, as igrejas, e todo mundo calado, não se fala nada, é só prosperidade, é só a teologia do coach, só calados. Evitam a tocar no assunto, evitam falar, não é de Deus e não é de Deus. Mas se calam, e o inimigo vem ganhando espaço. Quem disse a vocês que seria fácil no fim dos tempos? Hoje estamos vivendo em situações
caóticas. Pare e observe o mundo. Vamos, antes de adentrar, que é só um desabafo, só um início, só uma ideia do que a gente vai estudar, do tema avivamento, que engloba uma situação muito difícil nos nossos tempos. Como eu falei, a Europa está nessa situação, Estados Unidos não é diferente. É claro que os Estados Unidos se mantém, mas vem caindo, está bem difícil. Pessoas lá, pastores dos Estados Unidos, igrejas vêm caindo, é bem difícil abrir igrejas, ela vem perdendo membros a cada ano, e grandes líderes falam que o cristiano chegou a ver, vendo a situação, entendendo a situação, o cristianismo ao qual nós conhecemos, os moldes ao qual nós conhecemos bíblico, ele vai se extinguir. Olha só, eu vi um homem de grande inteligência, um pregador, um homem de Deus, falando nessa situação, devido ao que estamos vendo. Mas vamos nos adentrar ao estudo. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração ao Senhor. Eterno Pai, Senhor da glória, que momento difícil vivemos, Senhor. Olhai por todos nós, pois temos pecado constantemente contra Ti. Em várias partes do mundo temos pecado contra Ti, nos afastado dos Teus mandamentos. Muitos acham que pode Te servir de qualquer maneira, de qualquer forma, servir a Ti e ao mundo. E vemos hoje igrejas lotadas, algumas lotadas em nosso país, mas não tem o Evangelho, não tem a Tua palavra. Estão ricos, abastados, acham que de nada precisam, como em uma das Tuas cartas, em Apocalipse, Tu falou. Identificam a Laodiceia como a última fase da igreja aqui em nossos tempos. Estamos vivendo nela, porque hoje grande parte da cristiandade, principalmente em nosso país, Senhor, e no mundo, precisa acordar. Os Teus servos verdadeiros e as Tuas servas verdadeiras, Teus varões, Tuas varoas de guerra, clamam a Ti, para que Tu possa abrir uma janela no céu e despejar da Tua glória sobre nós. Abre os corações, Senhor, deste povo, para enxergar que não é como eles querem, não é como nós queremos, e sim como Tu queres. Oh, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, Te agradeço e Te engrandeço neste momento. Honra e glórias a Ti somente. Amém. O texto para nós iniciarmos a nossa mensagem está em 2 Crônicas. Eu poderia usar diversos tipos de textos. Podia usar diversos tipos de textos nas Escrituras para falar. Mas este é um dos títulos mais conhecidos entre nós, e a própria palavra, é o próprio Deus, em 2 Crônicas, falando para Salomão. Apareceu à noite para Salomão, dizendo que ouviu as orações dele, naquele momento de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vamos ler, que diz assim, como nós conhecemos: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Muito conhecida entre nós essa passagem, onde o próprio Deus aparece, fala para Salomão, depois da construção do templo, da inauguração do templo, da consagração do templo ao Senhor, das suas orações de Salomão a Deus, contemplando, ofertando aquele templo, consagrando aquele templo a Deus. Deus vai e à noite se manifesta a Salomão. E ele próprio diz isso. Uma passagem coerente, uma passagem a qual Deus se direciona a Salomão naquele momento, mas que serve para toda a raça humana. Toda a raça humana se encaixa nesse perfil. Quando Deus fala para ele naquela situação, para aquele povo, para o povo de Israel, naquele momento, a mesma coisa Deus chega e diz hoje
A mesma coisa o Eterno fala para todos nós. Se uma nação me buscar de todo o coração, se arrepender dos seus maus caminhos, porque quando você olha uma passagem de Isaías 59:2, onde os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Deus não pode adentrar certos templos que dizem que é dele, mas quando você chega dentro de alguns templos, quem conhece de escrituras, quem conhece de Bíblia, olha e vê, isso não é de Deus. Essas manifestações aqui é do demônio. Esse tipo de ensinamento não é de Deus, é do demônio. Veja o comportamento, veja as ações, veja as pessoas. Veja o tipo de culto. Quase não se fala em Deus, quase não se fala em Jesus. A obra do Espírito Santo é apontar Jesus como um método de salvação. Você não ouve, você não vê. Quase não se fala só em prosperidade material, só em mamon, só em dinheiro e práticas helênicas, pagãs, demoníacas, manifestações que você olha, quem conhece, quem estuda, não é quem não estuda. Aí fica dizendo, não, mas você não estuda, você não busca. Tem certas atitudes e ações de manifestações de religiões pagãs ali. Você acha que Deus vai estar, Deus que é Deus Todo-Poderoso Santo, que os pecados, a imundície, afasta a gente dele, ele não pode contemplar, não pode chegar perto, é santo, é puro, é limpo. Não pode chegar perto dessa imundícia. Você acha que ele está nessa manifestação? Manifestação esta, se eu te mostrar um vídeo, eu vou mostrar a você. Sabe aqui, ó, o que acontece nessa religião imunda, pagã. Olha vocês fazendo do mesmo jeitinho. Vocês acham que é de Deus? Você acha que Deus está aqui nessa imundície? Então Deus não vai estar aí. E a ignorância bíblica impera. Templo cheio, lotados, glória a Deus, aleluia. Eita, igreja avivada, você acha? Porque você planta bananeira, dá cambalhota, marcha, fala em línguas, rodopia, glória a Deus, aleluia, pula. Você acha que você é um crente avivado? Você acha que está avivado por isso? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Naqueles dias vão dizer, eu curei, eu expulsei demônio, eu profetizei em teu nome. Diz o Senhor, eu nunca vos conheci. Olha só, profetizei. Olha só, curei, expulsei demônio em teu nome. Sim, em meu nome, no nome de Jesus. Mas não por causa de você. Mas sim porque o nome de Jesus tem poder. E a fé daquela pessoa. Mas não em você. Afastai-vos de mim. Todos vós que praticam iniquidade. Dentro da igreja Santos, na rua Demônios. Veja a situação do povo. Veja só. Quando você lê este capítulo de Crônicas, o próprio Deus falando, ele já dá completamente o remédio para a cura. Uma cura de um povo, uma cura de uma nação, completamente. Antes de prosseguirmos, eu quero trazer aqui para vocês uma leitura. Uma leitura de um livro a qual eu estou escrevendo. Em primeira mão eu trago aqui para vocês com o título A Igreja dos Dias Atuais. É de autoria minha. Pesquisas sobre a nossa situação no mundo. E no nosso país e no mundo. O cristianismo, o contexto ao qual estamos inseridos. Eu vou fazer essa leitura para que depois a gente dê início. Para vocês verem esse livro no qual eu estou escrevendo com a realidade do momento. Vamos ler. A Igreja dos Dias Atuais. Não é de se estranhar, é sabido de todos, amantes de Cristo, pastores fiéis, irmãos fiéis, varão e varoas, que a igreja contemporânea dos nossos dias atuais, ela pede socorro. Ela está enferma. Falo não de todas nem de todos, mas de uma grande massa esmagadoras, que estão apáticos, anêmicos, incluindo líderes cegos e ávidos somente por lucro. Vem levando o Evangelho de Cristo cada dia mais. E se pode chamar isso que vem sendo pregado de Evangelho, né? Se é que se pode chamar isso de Evangelho, pregado pelos coach, que é a nova moda do momento. Há um abismo profundo. Coach é uma palavra que se extraíram da área empresarial, treinamento, olha só. Com suas mandingas, superstições pagãs, alimentam-se dos pecados do povo.
Temas como inferno, pecado não são pregados mais, ou quase nada. São lendas medievais, antiquadas, ultrapassadas, obsoletas, e cada dia mais somos mais numerosos em extensão. Ainda estamos no país, mas raso em profundidade, ou seja, em conhecimento bíblico. Rasos em conhecimento bíblico. A pós-modernidade chegou, e com ela uma decadência moral e espiritual em diversos setores da sociedade está latente entre nós. O culto ao homem, o relativismo, a imoralidade sexual, com forte apelo da mídia e de canais sociais, práticas que confrontam a lei de Deus em cheio, mas são tidas pelos falsos moralistas como um avanço na sociedade. A decadência da família, por exemplo, uniões estáveis que diz ninguém é de ninguém. Hoje, se ele quiser arrumar alguém, arruma. Se eu quiser arrumar alguém, eu arrumo. E depois estamos juntos. Olha só. Ninguém é de ninguém. Ideologia de gênero e várias outras coisas. Temos nesses tempos atuais a decadência da família, por exemplo, uniões estáveis, ninguém é de ninguém, ideologia de gênero e várias outras coisas. Temos nesses tempos atuais. E a igreja está sendo atingida por uma avalanche de promiscuidade. A teologia determinista, mais uma vez, mais uma negativa para a igreja atual, vem adentrando ao sistema religioso como várias outras práticas. Deus perdeu seu posto de Deus e agora é um prestador de serviço do homem, a um ponto de ser colocado na parede e ser pressionado a obedecer. Como algumas teologias, eu determino, tome posse. Eu determino. Olha só o jargão a qual eles usam para se referir ou obrigar a Deus a fazer milagre. Quer dizer que Deus é obrigado, é. Outra praga que surgiu no final do século XVIII para XIX e é responsável em parte, dito por especialistas, por dizimar o cristianismo na Europa atual, que nos últimos 10 anos já teve cerca de 200 mil igrejas fechadas e com muita tristeza afirmo que já chegou em igreja entre nós. Que mal é esse? A teologia liberal. John Wesley, o homem que provocou o avivamento na Europa no século XVIII, Charles Hodges Spurgeon, muitas vezes chamado de o príncipe dos pregadores, pregou no tabernáculo metropolitanos em Londres por 30 anos para um público médio de 3 mil pessoas por reunião. Olha só, aqueles berços de grandes igrejas que hoje está fadado a nada. John Knox, Jonathan Edwards, um dos famosos pregadores americanos do século XVIII, contribuiu para um grande despertamento espiritual nos seus dias. George Whitefield, William Joseph Simon, pentecostalismo, Estados Unidos, o Azusa, a busca pelo Espírito Santo. Se esses homens pudessem ver a situação a qual a igreja se encontra no mundo, verdadeiramente caindo em queda livre. São trechos do livro que eu estou escrevendo, A Igreja dos Dias Atuais. Essa é a situação a qual nós vivemos atualmente. Quando a gente para olhar as escrituras, a situação a qual o povo estava, o avivamento, ele, como a gente pode se dizer, se você vê os capítulos 9 de Esdras, Neemias e Daniel, é uma busca insensata, é uma busca insensável pelo avivamento. Nesses capítulos 9 de Esdras, Daniel e Neemias, todos esses capítulos vêm uma confissão de pecado e uma busca, uma sede de Deus. Quem é que não está acompanhando? Quem não está, vá lá na internet e olha. Um grande despertamento que vem acontecendo nos Estados Unidos, Kentucky, que é a Universidade Asbury, uma pequena universidade, uma universidade localizada numa zona rural dos Estados Unidos, em Kentucky, uma pequena zona rural, onde eles tinham, dentro dessa universidade, uma capela, como há em outros locais, uma capela que cabe uma média de 1.000 a 1.500 pessoas. E sempre tinha culto às quartas-feiras pela manhã. Eles tinham culto logo cedo, uma pequena devocional, uma palavra, e depois ia para as suas universidades, para os seus setores estudar. E neste dia, que já faz há mais de 15 dias, desde já completou mais de 15 dias, uma quarta-feira pela manhã, de mais de 15 dias atrás,
como sempre, fizeram o culto e foram embora. Uma parte. Mas ficou uma pequena parte de estudantes, dizem uma média aí de 30. Vamos orar, vamos buscar Deus. Vamos buscar mais de Deus, temos sede de Deus. Deixa eles ir para as aulas, vamos ficar aqui. Deus tocou, Deus abriu uma janela naquele momento sobre eles. E eles começaram agora a buscar Deus, contritos, arrependidos, confessando seus pecados. Quando Deus derrama o seu Santo Espírito sobre o homem, ele se desmancha. Ele vê como ele é profano, ele vê como ele é imundo, ele vê como ele é fraco, ele vê como ele é pecador, como as escrituras dizem, trapo de imundície. Ele vê a situação carnal a qual ele se encontra. E há um quebrantamento, lágrimas, um arrependimento, uma busca de Deus. Senhor, me melhore, me mude, me transforme. Eu não quero ser assim. Arranca esse coração, despedaça esse vaso. Você busca. E há aquele quebrantamento. E assim aconteceu isso com ele. Vamos louvar e louvar a ele pelas suas misericórdias. Como as escrituras diz, Deus não nos pune como nós merecemos. Ele repreende, como um pai repreende um filho. Eu repreendo, disciplina quem é homem tem por filho. Ele repreende, mas ele não paga na autossuficiência do seu pecado. Imagine só, vejam minha gente, esses últimos dias que vivemos, a situação do mundo. Acharam uma modelo agora esquartejada e cozinhada dentro de uma geladeira. O cidadão a quem fez estava se alimentando dela? Será? É claro que já tivemos na história pessoas sim, psicopatas, que encontraram na casa dele pedaços de carne dentro da geladeira. Ele comia a carne humana. Olha só, mas teve tribo de canibais se faziam, mas isso não é normal. Isso é demoníaco. Um ser humano devorar outro homem, ou um ser humano devorar outro. Isso não é normal, é uma coisa demoníaca, principalmente nos dias atuais a qual vivemos. Uma civilização que se diz civilizada. Pegar uma mulher, matar, esquartejar, cozinhar e guardar na geladeira. Veja só a que situação chegamos. Você acha que Deus, como se entristece? Nós, seres humanos fracos e pecadores, nós ficamos tristes, nós nos entristecemos, ficamos tristes com esta situação, com uma situação dessa, nós pecadores, falhos, fracos. Nós ficamos com raiva, ficamos tristes, indignados. Agora imagine só o Deus do céu, que é perfeito e é santo. Olha assim, se fosse pagar na mesma moeda, já tinha dizimado todos nós da face da terra. Tinha dizimado todos nós da face da terra. Todos nós. Nós olhamos assim e lá, comparado a outras épocas da história, pequenos grupos que se convertiam, pequenos grupos que amam a Deus, que buscam em oração incessante ao Senhor, Deus abriu uma janela sobre eles, como abriu agora em Asbury. Eles, aquele momento contagiante, aquela atmosfera, aquele clima contagia, aquelas pessoas se quebrantam, se arrependem, buscam a Deus, mais de Deus, sede de Deus, a ponto de o povo lá da universidade dizer, cadê fulano? Eu disse, rapaz, ele estava na capela a última vez. Disse, cadê fulano? Cadê fulano? Está lá, quando chega lá, está lá, escomovido, ajoelhado, chorando, louvando a Deus. E aquele clima, aquela janela, aquele Santo Espírito de Deus, ali naquele momento, escomovendo, começa agora, esse é um verdadeiro avivamento. Começa agora, ó, contagiar os demais. E começou a contagiar, foi chegando gente na universidade, a universidade foi enchendo de gente, foi entrando, e quando olhou, estava lotado, a ponto de ficarem direto, nem ir para casa. Olha, direto não ia. Uns até ia e voltava. Outros não, ficava ali. E começou a encher, espalhou-se pelo mundo. Pessoas se arrependendo, pessoas confessando seus pecados, pessoas se entregando ao Senhor, louvando, orando, buscando, se quebrantando. E isso foi chegando, pessoas estão lá. Pessoas de outros estados, até pastores brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Eu vi mesmo um que disse, eu viajei 11 horas para chegar aqui, para olhar de perto e ver aquela comoção, aquela coisa maravilhosa. Encheu, agora tinha tanta gente, lotado, tanta gente dentro da igreja, que agora estava do lado de fora, fazendo fila para entrar. E não estavam nem conseguindo mais, porque já estava cheio, 1.000, 1.500 pessoas, e podia para quantas? Pessoas de toda a região. Que agora
estavam tudo lá fora. Um bocado. Uma simples passagem de Romanos, a qual ele leu, o expositor. Uma pequena passagem de Romanos. Fez uma leitura. Muitas vezes você faz um emaranhado de pregação, bem organizado, com uma introdução, com os primeiros e segundo tópicos, terceiro tópicos, depende, e uma conclusão, e não causa uma comoção real em quem te ouve. E uma simples passagem de amor, de arrependimento, verdadeiramente o Espírito Santo querendo agir, não é como eu quero, é como ele quer. Quando ele quer agir, quebranta qualquer um com a simples palavra, porque não é você, não sou eu, é ele. Mas temos que buscar. Quando a gente olha, como eu falei, Daniel, Esdras, Neemias, em várias passagens eu podia citar. Estou citando só um resumo dessas. Pode vocês aí, que tiver a oportunidade, pegue suas Bíblias e leia. Observe os capítulos 9 de Neemias, de Esdras, Neemias e Daniel, capítulo 9. A oração de Daniel do capítulo 9, do versículo 4 ao 13, é um verdadeiro modelo a ser seguido. Devido à situação, Daniel agora já devido à situação a qual se encontrava, né, na Babilônia, Deus dizimou, através de Nabucodonosor, nós conhecemos bem a história, e levou o povo cativo por 70 anos para a Babilônia devido à sua situação. A situação nossa hoje, a mesma coisinha, imoralidade, idolatria. Hoje, nesse carnaval, de novo, vem desafiando a Deus. Não aprenderam. Escolas de samba, fazendo apologia de símbolos demoníacos, de demônios, artistas aí famosos vestidos de demônio, de novo rechaçando o nosso Senhor Jesus. Não aprenderam. Não aprenderam, estão brincando mesmo. Assim foi nos tempos de Israel, quando Daniel faz essa oração clamando: Senhor, nós nos afastamos dos vossos mandamentos. Pessoas nas escolas de samba dizendo que é cristão. Olha, fulano é cristão, veja a roupa. Primeiro, não é nem pela roupa, é por essa situação dessa festa profana, blasfema, pagã, imunda, demoníaca. É por uma situação como essa. Você que se dizer cristão não é imundice dessa, só isso aí. E depois vem a roupa, cai pronto, aí um escândalo total, escrachando. Quando é depois, está nas igrejas dando palestra. E os pregadores do demônio são os piores que tem. Ele é o mais imundo. Porque permitir e pegar uma pessoa numa situação dessa e levar para amaldiçoar a sua igreja. E acontece, e existe. Olha só que situação vivemos. Daniel clamando, através de jejum. Olha as características, através de jejuns, orações, clamor, roupa de saco, cinza na cabeça, contritamento e clamando ao seu povo. Aí clamando a Deus por eles, por estar naquela situação. Deus não disse, hoje vou fazer isso e fez não. Não, passou-se anos, através do profeta Jeremias falando, anos e anos. Arrependa-se, deixa sua idolatria, deixa essas imundícias, isso não é de Deus. Não, mas o evangelho, os tempos são outros. Você é muito tradicionalista, Valdomiro. Você tem que mudar. Hoje temos que tentar novas coisas, usar novos estilos de música. Até a rocha, ritmo de arrocha já está em gospel. Olha só, que imundície. Não, mas isso aí não tem nada a ver, não. A gente tem que atraindo o mundo com o mundo, e quando chega dentro da igreja, se você quiser modificar, ele sai. Porque ele não veio verdadeiramente com um convertimento de coração. Ele veio sim, porque era algo peculiar ao mundo. Era um traço peculiar ao mundo. Aí ele veio atraído por isso. Só pela letra, pelo ritmozinho, ele veio. Quando chegou aqui dentro, esse aqui muda, ele sai. Essa é a situação que vivemos. Aí você com boas intenções. Não, é boas intenções. E quando chega em igrejas, tem igreja que parece que é o mundo. Usando o mundo para atrair o mundo. E quando chega dentro da igreja, não, rapaz, ele tem que mudar, tem que avançar. Sim, você tem que avançar. Mas você não pode misturar. É o que mais se vê nas escrituras. Deus dizendo claramente que não divide sua glória com ninguém. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vocês não estão entendendo isso? Que nós não podemos de forma alguma misturar as coisas divinas. Deus disse e como quer ser adorado. Não é como você quer, não, com boas intenções, mudando, não. Pode passar 1000 anos, para adorar ele desse jeito, como ele quer. Por boas intenções, eu tenho até uma mensagem para trazer também. Por boas intenções, usar, eu já estou querendo isso aqui, usar o ajudante
de Davi foi pulverizado. Deus disse, não toque na arca. Só os levitas podem tocar. Levitas, os sacerdotes, tudo bem regradozinho, naquele tempo certinho, tudo certozinho, toda aquela tradição, toda aquela cerimônia tem que ser tudo assim, purificado, limpo, tá tudo assim, ó. Não pode chegar qualquer um botar, não. Davi pegou a arca, botou na carroça com seus ajudantes e saiu levando. E pelo meio do caminho tropeçou em pedras, porque a pista com pedregulho e bateu na carroça, pô, a arca da aliança foi cair. Eu tinha sido pulverizado e fulminado também. Porque eu não ia deixar a arca de meu Deus cair. Mas aí eu ia desobedecer a Deus. Quando ele botou a mão na arca, claramente a Bíblia diz que ele foi fulminado. E aí, mas não tinha boas intenções. Mas não tinha boas intenções e vemos outras intenções, boas intenções também na Bíblia, que as pessoas tinham boa vontade. Deus disse, é assim, acabou. Ah, mas veio Jesus, sim. Em verdade e em espírito. Sim, em verdade, em espírito. Você vê Jesus dizendo. Por isso que uma das coisas que eu toco não é a igreja que salva ninguém. Eu vejo uma grande briga de igrejas, pessoas que não entendem de Bíblia. Porque eu estou dentro de uma Assembleia de Deus, aí eu gosto de estar tirando o couro do povo da Universal. Eu estou na Universal, eu tiro o couro do povo da Maranata. Eu estou numa Maranata, tiro o couro do povo da congregação cristã. Eu estou na congregação cristã, eu tiro o couro do povo da Adventista, do Testemunho de Jeová. Ah, mas eles pregam hereticamente. Eu tenho andado por várias igrejas. Eu encontro pessoas de Deus. Em todas elas, em Assembleia, em Maranata, em Adventistas, congregação cristã, pessoas que derramam lágrimas, sinceras, humildes. Deus fez maravilhas em pessoas dessas igrejas, em assembleias, em batistas. Eu tenho visto, eu conheço gente de diversas delas, já andei por diversas delas. E vejo homens de Deus e mulheres de Deus em todas elas. Que briga desnecessária, nossa, onde eu me sinto bem perto de várias pessoas, de várias delas. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus olha para o homem, não como eu olho, como você olha. Ah, mas eles pregam hereticamente. Todas essas igrejas também têm homens de Deus e pregadores sinceros. E todas essas também têm pregadores heréticos. O espírito demoníaco, o espírito do demônio, ele age nas pessoas. Ele entra também na casa de Deus, através de pessoas. Ele entra sim. Ele é ousado, até quando Deus permitir. Ele é ousado, ele entra nas pessoas e começa a distorcer. Tem pregador de assembleia herege, pregando heresia de demônio. Tem pregador de assembleia, homens de Deus, que eu conheço, pregador da palavra. Tem até curso que eu fiz dentro de igreja, eu fiz até um curso pelo um pastor assembleano. Olha, homem de Deus. Eu já fiz cursos fiz cursos com pregadores reformados, homens de Deus, minha gente. E tem hereges, pregadores de heresia, dentro de reformados, dentro de pentecostais, dentro de tradicionalistas. E tem homem de Deus em cada um. Eu já me deparei com homens de Deus em cada uma dessas. E já me deparei com herege dentro de cada uma dessas. É uma briga contra os demônios que agem nestas pessoas, e eles estão espalhados em diversas denominações. Ou você acha que na sua denominação ou na minha é intocável, que ninguém vem aqui. Você abre uma janela, o inimigo entra e vai agir e tentar destruir, e principalmente igrejas onde tem um pastor fervoroso, um povo fervoroso, é que ele fica furioso, achando uma brecha para destruir. Ele ataca em qualquer uma. Nós estamos vivendo, o tempo que eu estou falando hoje é avivamento, nós estamos vivendo em uma situação, como eu falei num livro que eu estou escrevendo, pesquisando, conversando com os irmãos de diversas igrejas, pastores de diversas linhas, clamando por um avivamento devido à situação a qual nós vivemos no momento. Charles Spurgeon, um dos pregadores, pai dos pregadores, como chamam, o príncipe, chamam ele assim, gosto de apelidar assim, o príncipe dos pregadores. Como eu já falei, um dos pregadores do passado de grande força, como eu disse, pregava em uma catedral,
em uma igreja para um público médio de 3.000 pessoas durante 30 anos de sua vida. Olha só, olha o que ele fala sobre isso. O reavivamento é viver novamente, receber uma vida que quase expirou. É reacender uma chama, uma centelha vital que estava quase extinta. Tem pessoas que estão quase mortas. Estou a ponto de te vomitar de minha boca, diz o Senhor. A maioria do povo hoje não quer trabalhar para Deus. Ou quando quer, eu trabalho de qualquer jeito. Isso eu vejo membros de igreja a qual eu conheço, igreja adventista, falando. Igreja Assembleia de Deus que eu conheço, clamando por avivamento. Igreja Maranata, igreja presbiteriana, tudo clamando por um avivamento, buscando avivamento. Mas o que é um avivamento, biblicamente falando? O que é um avivamento? Para não se estender muito, como eu disse, leiam os capítulos 9 de, preste atenção, os capítulos 9 de Daniel, Esdras e Neemias. E vocês vê uma das primeiras características para a gente buscar um verdadeiro avivamento. Arrepender-se. Arrepender de quê, irmão? Arrepender dos nossos pecados. Ou você é santo. É uma sede de Deus. É buscar verdadeiramente a Deus incessantemente, através do arrependimento de pecados. Isaías 59, 2. É bem claro quando diz, os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Você tem que buscar, tem que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Através de jejuns, orações. Não há como haver um avivamento sem oração. O que é oração? Conversar com Deus. Buscar Deus é confessar os nossos pecados, é se arrepender, deixar e não voltar a fazer. Jesus disse com a mulher adulta, o que é que ele disse? Vá e não peques mais. E com outros casos também é a mesma coisa. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele mesmo fala em Ezequiel, eu quero que ele se arrependa e viva. É um dos principais pontos. As pessoas hoje, de várias situações, eles não param para analisar e olhar a qual e em que situação, em que contexto eles estão inseridos. Veja, a apostasia impera. Eu vi um pastor Osiel, pastor assembleano, chegar e dizer assim, terremotos, furacões, a gente sempre teve isso. Isso não é um ponto que estamos no fim. Pode se acender mais e se intensificar mais, mas isso não é um ponto em principal. Um dos principais pontos é a apostasia, é a renegação da fé, é a frieza espiritual. Olha só, homens de Deus, mulher de Deus, de várias denominações, quem enxerga e quem estuda essa escritura e quem estuda a história, vê, para e olha, analisa. Uma nação de quase 90% de cristão, saiu censo agora, cerca de 207 milhões, aproximadamente um pouco mais de 207 milhões de pessoas no país, ou seja, uma nação de quase 90% de cristão, daria uma média de, vamos botar assim, 192 milhões, 193 milhões, vamos botar uma média assim, em porcentagem. Jesus disse, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, nós absorvemos, ou seja, você pega uma panela de pressão, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Bota o feijão aí na panela, 1 litro, 1000 mililitros. Se você botar assim, vou botar assim, 100%, de 1000, bota 100, bota 10% de sal. Oxe, você pega a panela de pressão. Bota 20% de sal, eita, acabou. Oxe, mas não tem 80% aí, não é mais não, é 20% de sal. Oxe, você acabou, você só vai comer feijão, sal, não vai comer feijão, não é sal. Agora imagine, 1000 mililitros de 100, eu botar quase 90% de sal dentro do feijão. Acabou-se o feijão. É só sal. Uma nação de quase 90%. Uma nação de quase 90% de cristão. 207 milhões, um pouco mais de 207 milhões. 192, 193 milhões. Que se dizem cristãos, como a pesquisa saiu. Cadê? Cerca de 65 milhões de evangélicos. Cadê? Corrupções, charlatanismo, roubo, pedofilia. Olha os crimes, e é terrível, e é verdade. Como eu posso dizer mais?
litígio, separação, fornicação, tanto lá fora como dentro, pastores, líderes, membros que já se casou 2, 3 vezes, e o sistema, os cabeças tudo caladinho. Isso está em várias, eu tenho andado por várias, conheço gente de várias que me diz a mim. É o sistema, é o cristianismo atual. Para de estar guerreando contra a placa de igreja. Guerreie sim, contra a doutrina errada. Porque a doutrina errada, a palavra de Deus, chega pregador em todas as igrejas, pregando heresia. E também chega homens de Deus em todas as igrejas, pregando verdade. Então não é a igreja, é a pessoa usada pelo demônio e a pessoa usada por Deus, pelo Espírito Santo, de fato, para trazer a verdade. Ou a mentira pelo demônio. Não tem esse negócio de placa. Eu hoje cheguei a essa constatação. Eu estava numa igreja, olhava assim, ó. Eita, aquela outra igreja só prega heresia. Não, eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou andar nas igrejas. Eu vou ver. E eu posso dizer a você com experiência própria. Porque eu fui viver. Não me disseram. Eu fui viver. Eu fui andar nelas. Eu fui conversar com pessoas. Eu me entrosei. Eu fui estudar com elas. E observando, eu digo, Aí Deus abriu meus olhos. Deus vá para você aprender. Eu já tive um testemunho sobre isso. Deus falou comigo. Algo assim. Eu sou o Senhor e Deus. E estou em todo local e em todo canto. Desde que me busque verdadeiramente, que se arrependa dos vossos pecados, e clame a mim com sinceridade de coração, porque a mão dele não está encolhida, nem os ouvidos tapados. Está tudo aberto. Ele olha e sonda, esquadrinha os corações. Está arrependido, está contrito.